Que a graça, a misericórdia e a paz do Senhor Jesus sejam multiplicadas sobre as nossas vidas. Peço a vocês que, por favor, abram suas Bíblias comigo na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 10 e leremos até o verso 17. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 17. É o texto que nós estamos estudando sistematicamente. É a conclusão da carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. O apóstolo estava ensinando a esta igreja como eles deveriam lidar com o diabo para não pecar contra Deus. Ele estava instruindo esta igreja acerca das provisões que eles receberam da parte de Deus para este combate, para esta luta, a fim de que pudessem não pecar contra Deus. Tudo que ele nos descreve nesta porção tem o propósito de nos equipar para não entrarmos em tentação, não cairmos em tentação, não pecarmos contra Deus. Começaremos a nossa leitura no verso 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra seres humanos, não é contra pessoas, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal que operam nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até aqui, meus queridos, nós estamos nesse momento exatamente no verso 15. Nós já estudamos do verso 10 até o verso 14 e estamos desenvolvendo a compreensão do que significa o que está contido no verso 15. Na semana passada, disse aos irmãos que não tenho adotado para o verso 15 a interpretação mais comum. Entende-se que os pés calçados com a preparação do evangelho da paz fala do crente, nascido de novo, do discípulo de Jesus, pregando o evangelho por todos os lugares por onde ele for. Minha compreensão é que o que está contido neste verso 15 não é essa interpretação. O verso 15, para mim, trata-se do evangelho da paz como uma proteção para aquele que nasceu de novo, para o discípulo de Jesus. E nós observamos na semana passada que a menção que Paulo faz destes calçados transmite a ideia de um componente da armadura de um soldado romano, que era destinado para lhe dar estabilidade durante a caminhada, proteção para os seus pés quando ele estivesse enfrentando armadilhas e principalmente firmeza no momento do combate. Estas coisas nós já vimos detalhadamente na semana passada. Estou apenas relembrando o começo para que, se porventura alguém que esteja presente nessa noite não tenha estado conosco na semana passada, saiba do porquê estou adotando a interpretação do evangelho da paz como proteção para aquele que nasceu de novo, para aquele que caminha com Cristo. E desejo desenvolver esta proteção
em 3 perspectivas. São as mesmas da semana passada, mas nessa semana de forma mais profunda, tendo o propósito de nos levar à compreensão de que o Evangelho da Paz, ele nos dá a certeza da salvação. Quero repetir isto mais uma vez. Meu objetivo nesta noite é expor o Evangelho da Paz, o Evangelho da reconciliação com Deus por meio da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, para nos dar certeza da salvação. Tendo isto em mente, gostaria que nós pudéssemos abrir no Evangelho escrito por João, no capítulo 5, no verso 24. Nós começaremos trabalhando a perspectiva de que o Evangelho da Paz, o Evangelho da reconciliação com Deus, o Evangelho do Reino, o Evangelho de Cristo Jesus, nos dá estabilidade, nos dá equilíbrio durante a nossa caminhada neste mundo. Por favor, abra comigo Evangelho escrito por João, o capítulo 5, o verso 24. São as palavras do Senhor Jesus. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Observe com bastante atenção, meu querido, esta declaração que o Senhor Jesus faz nessa passagem. É uma declaração muito, mas muito importante para o propósito de, uma vez que fui salvo, que eu possa de fato chegar à plena convicção de que eu estou salvo. Antes de expor este verso, quero fazer algumas ressalvas. Certeza da salvação não pertence a uma escola de interpretação bíblica. Certeza da salvação não é um ato de soberba, de arrogância e de presunção. Certeza da salvação é um ensino claro do Evangelho do Senhor Jesus. E é muito importante que a gente compreenda esse ensino de forma correta, porque este ensino, ele nos tira de uma condição de constante oscilação. Quem de nós nunca viveu a sensação de que hoje eu me sinto salvo e amanhã eu me sinto completamente perdido? Quem de nós nunca se deparou com esta situação? E a pergunta é, por que nos sentimos assim? Porque infelizmente nós não baseamos a nossa salvação pela verdade que o Evangelho nos anuncia. Nós baseamos a nossa salvação pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. Então, quando eu me sinto bem, acredito que estou salvo. Quando eu me sinto mal, eu acredito que estou completamente perdido. Mas vale a pena recordar, embora esse não seja o ponto, de que o justo viverá da fé e pela fé em Cristo Jesus. Isso significa que a maneira pela qual os filhos e filhas de Deus devem viver é pela confiança no que Deus diz, não nos seus sentimentos, não nas suas emoções. Nossos sentimentos e emoções são volúveis. Eles mudam com uma frequência muito grande. Eles parecem uma montanha russa. Num momento está lá em cima, no outro momento está lá embaixo. E quando nós estamos numa condição de achar que não temos a salvação, nós estamos correndo um risco de não desfrutarmos de coisas que nós já temos. Um outro risco muito grande é que quando passamos a crer que estamos salvos por conta das boas obras que praticamos e das escolhas certas que fazemos, nos enchemos de um senso de autojustiça. Chegamos ao ponto de olhar para os outros como pessoas que são inferiores a nós.
Como você pode perceber, nossas emoções e nossos sentimentos, eles não nos ajudam a entender e a viver a realidade da salvação que está expressa no Evangelho do Senhor Jesus. Agora sim, peço a você que, por favor, olhe para as palavras de Jesus acerca da natureza da vida eterna. Em verdade vos digo, é uma afirmação solene, categórica. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Observe que ele disse, tem, não terá. A vida eterna não é o pagamento de um trabalho que um crente fiel receberá no final da sua jornada. A vida eterna não é a recompensa de Deus às pessoas que fizeram coisas boas. A vida eterna não pode ser comprada. Não existe nenhum tipo de oferta ou de sacrifício que se possa entregar a Deus, que faça com que Deus me pague, me retribua com a vida eterna. A vida eterna é uma dádiva. A vida eterna é um dom. A vida eterna é um presente que Deus dá a todo aquele que deposita a sua confiança em Cristo Jesus. É um presente que se recebe por meio da fé. A vida eterna não pertence a uma religião. A vida eterna não está condicionada a uma igreja evangélica ou qualquer outra expressão religiosa debaixo do céu. A vida eterna foi, é e sempre será o propósito de Deus para o homem. A vida eterna é ofertada, é dada a todo aquele que crê em Jesus. Crer em Jesus não é simplesmente acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Crer em Jesus é ter uma posição de ir a Ele e permanecer nele. O crer não é uma ação que se estabelece no passado. O crer é uma ação contínua. É crer e continuar crendo em Jesus. Quando eu creio no Senhor Jesus, no exato momento em que deposito a minha confiança no que Ele realizou na cruz do Calvário para a minha reconciliação com Deus o Pai, neste momento eu tenho a vida eterna. E o Senhor Jesus aprofunda o entendimento ainda mais. Ele não só diz que se tem a vida eterna, mas diz que não se entra em juízo, não se entra em condenação. Isto, meus queridos, é algo definitivo. Romanos, capítulo 8, verso 1, o apóstolo Paulo diz que já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus não tem condenação. Tem o quê? Vida eterna. E do que se trata a vida eterna? A vida eterna trata-se disto, de conhecer a Deus e conhecer o Senhor Jesus Cristo. Em João 17, verso 3, o Senhor Jesus faz esta afirmação: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. A vida eterna começa com o verdadeiro conhecimento acerca de quem Deus é, acerca de quem Cristo é, acerca do que Ele tem para mim, acerca da minha relação com Ele. Esta vida se estende até o momento da minha união perfeita e total com Ele, que se dará exatamente ou na minha partida ou no momento do seu retorno. E aqui a questão mais definitiva desta passagem encontra-se na última expressão do verso 24. Mas passou da morte para a vida. Meus queridos, o que está neste verbo passou é simplesmente espetacular. A ideia aqui é alguém que sai de uma posição e de uma condição. Passou da morte para a vida. Deixou o antigo estado de separação, de alienação, de inimizade com Deus. Está reconciliado com Deus. Possui
a vida eterna. Não só a receberá de forma plena na sua união final com Cristo, mas já a tem no momento em que crê no Senhor Jesus. Mas a questão mais interessante desse verbo está no fato de que, quando ele é traduzido para a língua portuguesa, ele é um tempo perfeito. O que significa que esta ação foi concretizada, está concluída e não pode mais ser repetida. O que exemplifica isso com maior clareza são as palavras do Senhor Jesus na cruz do Calvário, quando ele disse: está consumado. Quando ele disse está consumado, significa que o que ele tinha para fazer está concluído e que o que ele fez nunca mais seria repetido. Então estas três declarações de Jesus, neste verso 24, são espetaculares. A primeira, que quem de fato creu nas palavras de Jesus, creu naquele que enviou Jesus, Deus o Pai, este indivíduo já não está mais debaixo de condenação, porque passou da morte para a vida. Ele agora tem vida e vida com abundância. Ele tem vida e vida eterna. É por isso que, uma vez que eu tenho consciência de que criei e continuo crendo no Senhor Jesus, seria um prejuízo muito grande para a minha vida continuar a minha jornada sem certeza da salvação. Neste ponto, o diabo tem alcançado muitas vantagens contra muitos filhos de Deus nascidos de novo. Tanto para lançá-los num poço de tristeza, quanto para levá-los ao orgulho e à soberba. Mas se você prestar atenção nestas palavras que o Senhor Jesus anuncia por meio desta passagem, porque eu não creio que ele apenas anunciou, creio que ele continua anunciando pela sua palavra, você pode entender claramente que se você depositou toda a sua confiança em Cristo Jesus, você não terá a vida eterna, você já a tem. E como faz diferença na vida de alguém que de fato nasceu de novo saber disto? Eu particularmente consigo ver dois momentos muito distintos na minha vida depois da conversão. Eu consigo ver o momento em que minha caminhada foi permeada por uma oscilação, por uma falta de equilíbrio. E consigo ver o momento em que, de fato, eu cheguei à compreensão tanto do que é a vida eterna, quanto do que Cristo veio me oferecer. Caminhar com esta consciência de que, de fato, eu fui salvo, estou salvo e ainda serei salvo, faz muita, mas muita diferença. Alguns entendem isto como presunção, mas só seria presunção se de fato estivesse associada à mentira. Só seria presunção se eu acreditasse que eu sou quem eu nunca fui e que eu tenho o que eu nunca tive. Mas quando de fato eu creio nas palavras de Jesus, eu posso depositar a minha confiança em suas promessas. Suas promessas são reais. Suas promessas são verdadeiras. Suas promessas são para nós. Suas promessas devem ser entendidas e recebidas como uma fonte de encorajamento, como um bálsamo, como aquilo que de fato nos fortalece, como aquilo que nos anima, como aquilo que nos dá ânimo. Não como motivo de orgulho e de soberba. Lamento muito quando alguns interpretam a certeza da salvação como um ato de presunção. Para mim, é um dos ensinos do Evangelho de Jesus e é para todos os seus filhos e filhas. Da mesma forma como eu lamento profundamente quando alguém crê que é salvo sem ter a salvação. São dois extremos dos quais nós precisamos evitar. Precisamos de fato nos certificar pelo Evangelho se temos a salvação oferecida por Cristo, se temos a vida eterna. Se temos esta vida eterna, deveremos caminhar como aqueles que estão conscientes de que a possui. Isso influencia muito na conduta, porque de fato, caminhar com a certeza de que eu possuo a vida eterna por causa da graça de Cristo,
me faz ter uma enorme responsabilidade para com tudo aquilo que o Evangelho me anuncia. Olhe comigo mais algumas passagens. Ainda aqui no Evangelho de João, capítulo 6, verso 37. João 6, verso 37, são as palavras do Senhor Jesus. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Meus queridos, nestes dois versos, há muito conteúdo. Mas eu quero chamar a sua atenção apenas para o final do verso 44. Observe o que Jesus está dizendo. Eu o ressuscitarei no último dia. É uma ação que ainda será realizada no futuro. E Jesus dá garantia de que quem foi a Ele, quem está nele, será ressuscitado no último dia. Olhe comigo mais uma passagem, por favor. João 10. Versos 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. A palavra perecer aqui, meus queridos, transmite a ideia de perdição. Jesus está dando garantia e certeza de que suas ovelhas não perecerão. Elas estão seguras em suas mãos. Ele as conduzirá a salvo. Ele as levará para o lugar onde Ele prometeu que elas estariam com Ele. Por essas e muitas outras passagens que nós poderíamos abrir, conclui-se facilmente que, como uma das verdades do Evangelho, quem creu em Jesus, quem nasceu de novo, tem a vida eterna, está seguro nas mãos de Cristo, e das mãos de Cristo ninguém poderá tirá-lo. Isto dá uma estabilidade e um equilíbrio para a nossa caminhada impressionante. Você não caminha mais neste mundo como alguém que espera no final da sua jornada ser aceito e recebido na casa do Pai. Não, você caminha seguro de que é apenas uma questão de tempo. Mas este mesmo Evangelho que nos anuncia estas questões gloriosas, extraordinárias, gloriosas, ele também nos ensina outras verdades que nós precisamos considerar. O Evangelho também nos dá proteção. Ele nos traz ensinos onde a vontade de Deus é revelada de forma específica para cada um de nós. Ele nos dá consolações e Ele nos traz advertências. Ouça isso com bastante atenção. No âmbito da proteção que o Evangelho da Paz nos dá, Ele nos fornece ensino, Ele nos fornece consolações e Ele nos fornece advertências. Um dos ensinos do Evangelho é como permanecer em Jesus. Peço que você, por favor, abra sua Bíblia comigo em João 15. Olhe comigo, por favor. Em João capítulo 15, nós veremos o Senhor Jesus nos ensinando a como permanecer nele. João 15, versos 9 e 10. Este é um ensino precioso do Evangelho. Como o Pai me amou, João 15, verso 9 e 10. Como o Pai me amou,
também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. De que forma? Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Observe que a certeza da salvação não transmite a ideia de que agora, uma vez crendo que eu estou salvo, eu posso viver de qualquer maneira. Muito pelo contrário. Se o que me trouxe a salvação, se o que me trouxe o amor do Pai, foi a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, este mesmo Jesus agora me ensina a permanecer no mesmo amor que me trouxe vida eterna e salvação. E o ensino aqui é claro: permanecer no amor do Pai, não há outra maneira a não ser guardando os seus mandamentos. Quem não guarda a sua palavra, quem não obedece os seus ensinos, não pode permanecer no Pai. E mesmo que tenha nascido de novo e esteja vivendo assim num dado momento da sua vida, não conseguirá chegar à certeza da salvação. E se chegar à certeza da salvação, irá perdê-la. Porque de fato, uma das coisas que acontecem quando nós pecamos é a destruição das nossas convicções e das certezas que o Evangelho nos dá. Nós não podemos, de maneira nenhuma, mensurar os efeitos que o pecado traz, mesmo depois de salvos e de seguros. As verdades do Evangelho são apagadas da nossa mente e do nosso coração. Em pouco tempo nós nos esquecemos das verdades gloriosas que nos levaram a viver vida e vida plena. Em pouco tempo estamos confusos. Em pouco tempo estamos cheios de culpa. Em pouco tempo estamos fracos, desanimados e chegando a pensar em desistir. Portanto, grave bem esta realidade que o Evangelho nos ensina. O Evangelho nos ensina a permanecer no amor do Pai. O Evangelho nos ensina que permanecer no amor do Pai é obedecer os seus mandamentos. Mas na nossa jornada, na nossa caminhada, até a nossa partida, ou até o retorno do Senhor Jesus, nós também precisaremos de consolações e de advertências. Há momentos que nós precisamos ser consolados. Há momentos que a nossa necessidade, naquele momento que estamos atravessando, é ouvir do Evangelho verdades como: eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Há momentos que o que nós precisamos ouvir é: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. A nossa necessidade naquele momento é de consolo, e consolação fala de alívio. Consolação fala de ânimo. Consolação fala de tirar uma carga pesada que está sobre nós e que não deveria estar. Mas há momentos também, meus queridos, que nós precisamos de advertências. E de advertências sérias. Porque existe um momento que nós simplesmente brincamos com o pecado. Existe um momento que nós estamos prestes a atravessar uma linha perigosa. E nesta hora o que nós precisamos ouvir do Evangelho não são as doces consolações das promessas de Deus, da sua presença e daquilo que Ele se comprometeu a fazer na nossa vida. Nesta hora nós precisamos ouvir da parte de Deus: quem me negar, eu também o negarei. Nesta hora e nestas circunstâncias nós precisamos ouvir da parte de Deus por meio do Evangelho: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno e nem é apto do reino de Deus. Lembrai-vos da mulher de Ló, disse Jesus. Há momentos que o que nós precisamos ouvir do Evangelho é que quem semear obras da carne, na própria carne, ceifará corrupção, dor e juízos terríveis. Portanto, meus queridos, o conteúdo do Evangelho não pode ser tratado apenas como algo a ser pregado para as pessoas que não nasceram de novo. Na semana passada, tentei de maneira rápida e superficial lhes dizer um pouco acerca da grandeza deste Evangelho. Satanás teme e treme a proclamação do Evangelho, porque ele sabe que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Os anjos que guardaram as suas posições e permanecem obedientes a Deus, se inclinam para contemplar o exato momento em que o Evangelho é pregado, porque à medida em que o Evangelho é pregado, a multiforme sabedoria e riqueza de Cristo se manifesta na salvação e na transformação de pessoas. Agora pense por um momento. Aquilo que os demônios tremem, aquilo que os anjos anseiam perscrutar, seria desprezado por nós? Seria tratado apenas como algo para iniciação na fé cristã? Não, meus queridos, nós precisamos urgentemente conhecer e prosseguir em conhecer o conteúdo do Evangelho. Existe mais do Evangelho para se conhecer do que o que eu e você sabemos. Muito mais. Não apenas para proclamarmos, mas principalmente para vivermos. O Evangelho, meus queridos, é uma fonte inesgotável da parte de Deus. Ele nos ensina a permanecer em Jesus, Ele nos consola em nossas tribulações e dificuldades, e Ele nos adverte quanto ao risco de atravessarmos a linha. Todas as vezes que as advertências são colocadas diante dos nossos olhos, o propósito dessas advertências é nos alertar quanto à gravidade do pecado. Existem inúmeras passagens que tratam sobre isso, mas creio que por aquilo que já conseguimos ver até este momento, já é o suficiente. Este mesmo Evangelho, ele nos ensina que Deus nos guarda e que nós temos a responsabilidade diante dele de nos guardarmos. Observe bem isto. Ele anuncia estas duas verdades sem que isto seja contraditório. Ele anuncia que Deus nos guarda, mas ele também anuncia que nós somos obrigados a nos guardar. É literalmente uma ordem da parte de Deus e uma consequência natural da nova vida em Cristo Jesus. Vamos ver dois textos para que isso fique bem fundamentado. O primeiro deles, primeira carta de Pedro, capítulo 1, lá no finalzinho da sua Bíblia. Ache, por favor, 1 Pedro 1. Nós vamos ver poucos textos aqui, poucos versos. Do verso 3 ao verso 5. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso 5. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, os quais são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Observe que Pedro afirma claramente que os que foram regenerados, que os que nasceram de novo, eles nasceram para viverem uma esperança, eles são abençoados com uma herança que está guardada nos céus, e eles são guardados. Verso 5, guardados. O que significa que são guardados? Significa que Deus, que os fez nascer de novo, os protege. A ideia aqui é proteger através de uma guarda militar. Proteger através de uma ação de guardar, manter, vigiar, impedir que algo ou alguém afete aquele que está sendo guardado e protegido. Observe que aqui, meus queridos, os regenerados, os nascidos de novo, são protegidos. Aqui não diz que eles se protegem,
Aqui não diz que eles se guardam. Aqui eles são completamente passivos nessa ação. Eles recebem o benefício da proteção. Isso se confirma mais claramente nos versos 23 e 25 deste mesmo capítulo. Porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é a palavra que os regenerou de novo. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Portanto, esta palavra foi trazida para dar vida, e é por meio desta ação poderosa desta palavra que os que receberam a vida são guardados. Mas o outro ponto que nos dá um equilíbrio para entendermos isto, encontra-se num outro texto. E neste ponto nós veremos que somos responsabilizados por Deus de nos guardar. Olhe comigo, por favor. Primeira carta do apóstolo João está bem pertinho aí da primeira carta de Pedro, indo para o final da sua Bíblia. 1 João, capítulo 5. Verso 18. João diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque é nascido de Deus. E o que é nascido de Deus guarda-se a si mesmo, e o maligno não lhe pode tocar. Observe que aqui a ênfase muda. Aqui não diz que é Deus quem me guarda. Muito pelo contrário, aqui diz claramente que quem nasceu de novo, quem tem a vida eterna, em quem Jesus vive, este indivíduo não vive na prática do pecado, porque a sua condição foi mudada. Ele nasceu de Deus, e todo o que é nascido de Deus guarda a si mesmo. E aqui o verbo guardar transmite a ideia de manter a posição. É alguém que se protege, é alguém que se guarda, e que, pelo fato de se proteger e de se guardar, a última expressão do verso é extremamente singular. O maligno não lhe pode tocar. Existe muita confusão quanto a entender o que significa o maligno não pode tocar no nascido de novo. Muitas pessoas que leem esse texto entendem assim: que nasceu de novo, o diabo não pode causar nenhum prejuízo. Meus queridos, isso é um equívoco gravíssimo. Se nós olharmos para este texto com bastante atenção, o maligno só não pode tocar naquele que está guardando a si mesmo. E nesse texto, guardar a si mesmo tem a ver com o quê? Permanecer, guardar os mandamentos, obedecer o que o Evangelho ensina. No momento que nós entramos num ato de desobediência, a proteção cai por terra. E a ideia aqui do maligno tocar transmite o seguinte sentido: tirar a firmeza, remover a força e derrubar o que nasceu de novo. Portanto, é muito importante que a gente entenda que o Evangelho nos ensina que o próprio Deus nos guarda e que nós devemos nos guardar. Deus nos guarda de tudo aquilo que nós não temos condições de nos guardar. A mão de Deus se estende para fazer por nós aquilo que a gente naturalmente não consegue. Mas, meu querido, aquilo que nós damos conta, aquilo que é responsabilidade nossa, aquilo que Ele nos ordenou a fazer, saiba com certeza que Ele não fará. Uma das formas de se lidar com esta doutrina, com esse ensino do Evangelho, de maneira equilibrada, a certeza da salvação, é que todo aquele que tem convicção de que foi salvo, de que está salvo e de que será salvo,
precisa vigiar constantemente para não pecar. Se pecar, não é o fim da linha, mas saiba com certeza que haverá muitos danos e muitos prejuízos. Um deles é este aqui, meu querido. O maligno toca, remove a firmeza, tira a força e derruba. E se no texto que nós estamos estudando, da carta de Paulo aos Efésios, trata-se do combate do crente com o diabo, todas as vezes que nós pecamos, saiba com certeza que ele acha um lugar em nossa vida. A firmeza, a força e a certeza se esvai. Grave isso no coração, porque a proteção, o ensino, a consolação e a ordem de permanecermos em Jesus e nos guardarmos é uma provisão que nos traz livramentos contra o adversário nessa batalha. Por fim, último ponto, a firmeza. E esse é o ponto em que quero dar maior atenção. O que significa esta firmeza? Olhe comigo, por favor, Efésios 6. Vamos retornar ao texto que nós estamos estudando. Efésios 6. Você perceberá que a firmeza é o propósito de Deus para nós, tanto antes, quanto durante, como depois do combate com o diabo. Olhe comigo o verso 11, depois o verso 13 e o verso 14. Você perceberá que a expressão fique firmes se repete 3 vezes. É o ponto mais importante dessa passagem de Efésios 6, do verso 10 ao 17. No verso 11, o propósito de me vestir da armadura é para que eu possa ficar firme contra as ciladas do diabo. No verso 13, a repetição da ordem de me vestir de toda a armadura de Deus é para que eu possa resistir no dia mau e depois deste combate permanecer firme. No verso 14, a ideia de novo é repetida: ficar firme. O que isto significa? Se fosse traduzido de maneira literal, seria isto daqui: ficar de pé. É alguém que está numa luta e que não foi derrubado. Mas no texto em si, a ideia é a de alguém que continua convicto de que Jesus é o Filho de Deus e de que o Evangelho é a verdade de Deus para ele. Portanto, quando Paulo descreve esta luta, esta batalha entre o nascido de novo e o diabo, o propósito é instruir detalhadamente os nascidos de novo, a fim de que eles aprendam a ser firmes, que eles não sejam derrubados, que eles não sejam levados a perderem a convicção de que Jesus é quem ele diz que é, de que ele faz o que ele diz que faz, de que o Evangelho revela para eles toda a expressão da vontade e da verdade de Deus. Observe que há 2 movimentos muito claros nesta passagem acerca das investidas de Satanás. O primeiro deles são as ciladas. Estas ciladas transmitem a ideia de métodos, artifícios. A ideia aqui é literalmente seduzir alguém por meio do engano. E o segundo, que eu considero o pior, o dia mau. Meus queridos, nem eu e nem você fazemos ideia das coisas que nos esperam em cada dia mau que nós viveremos até o fim da nossa jornada. O dia mau é um dia onde o diabo investe pesado para nos derrubar. Esse é um dia de fortes tentações. É um dia onde nós somos tão apertados que as primeiras
possibilidades de se livrar deste aperto que aparecem diante dos nossos olhos, todas elas são pecaminosas. Eu não sei se você já esteve numa situação assim. Você está vivendo um momento muito difícil. Você não vê saída. E quando aquilo que parece uma luz no fim do túnel surge diante dos seus olhos, são propostas que, em sua consciência, você sabe que não deve pôr a mão. Sabe que não deve pôr o pé. Sabe que não deve se apegar. Sabe que não deve aceitar. O dia mau, meus queridos, é um dia onde o diabo não se apresenta a nós como uma serpente. É um dia onde ele se apresenta para nós como um leão, como um dragão. Ele empreende todos os seus esforços dentro dos limites e da esfera de ação que ele pode atuar para nos derrubar. É por isso que a ideia de firmeza aqui, meus queridos, ela é importantíssima. Se nós não estivermos fortalecidos, se nós não formos capacitados por Deus para nos vestirmos de cada componente desta armadura, não há possibilidade de estarmos firmes tanto diante das ciladas quanto diante do dia mau. A queda é uma certeza. E os prejuízos não podem ser mensurados. O que tenho me esforçado para expor em alguns momentos, tenho repetido, é que existe uma diferença do verso 10 para o verso 11. No verso 10, nós somos passivos. Nós recebemos força e capacitação de Deus. No verso 11, nós somos ativos. Estas forças e essa capacitação é para que a gente aprenda a pegar cada componente dessa armadura e a vestir. Só nos vestindo de cada um destes componentes é que nós estaremos firmes. Só nos vestindo de cada um destes componentes é que nós vamos permanecer convictos em Cristo Jesus. E isto não é uma contradição com aquilo que eu lhes disse, por isso tratei de lhes mostrar que pelo Evangelho nós recebemos a proteção de Deus e este mesmo Evangelho nos chama a nos guardar. Grave isso no seu coração. Firmeza, meus queridos, aqui transmite a ideia de ter uma mente firme como uma qualidade de alguém que não irá desistir. Como alguém que mesmo sofrendo pressão, que mesmo passando por desgaste, que mesmo não vendo saída, que mesmo sofrendo, sentindo dores, não irá desistir. Lembre-se de Jó, que num dos piores momentos da sua dor, se não me engano lá no capítulo 19, acho que o verso 25, bradou para si mesmo: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra e os meus olhos o verão. No tempo da tentação, no momento do dia mau, uma das coisas que nós mais precisamos é aplicar as verdades do Evangelho sobre nós. Nos lembrar de que nós não estamos sozinhos. Por mais que você se sinta sozinho. Nos lembrar de que aquele que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, aquele que ressuscitou dos mortos, que tem todo o poder para nos curar e nos restaurar de forma plena, ainda que decida não nos curar, não está olhando para o nosso sofrimento e a nossa dor como quem nos despreza. Jesus não nos acompanha de longe. Deus não é um Deus de longe, é um Deus de perto, presente. Ele anda com a gente. Davi, num dos momentos de extrema dificuldade de sua vida, declarou que ainda que andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor estava com ele. Meus queridos, o fato de Deus estar com a gente não significa que nós seremos livrados de passar por momentos muito ruins. Há tormentas que nós não poderemos nos desviar delas. Há ventos muito fortes que estão para chegar para nós.
Não adiantará pedir a Deus: Senhor, nos livre no sentido de nos impedir de passar por isso. Não, meus queridos. Nós teremos que passar. Existe uma senda do caminho estreito que é bem apertadinha. E não há opções para chegarmos ao mesmo destino, nem de um lado, nem do outro. Há momentos que a gente precisará atravessar o vale da sombra da morte. Há momentos que a gente precisará passar no meio do furacão, no meio da tempestade. E eu espero que pela graça de Deus, neste momento que nós não estamos vivendo estas coisas, que nós possamos entender as provisões e os recursos que temos no Evangelho, que nós aprendamos a usá-los, para que quando o dia mau mostrar a sua face, nós estejamos firmes e permaneçamos firmes até ele passar, porque dia mau não é eterno. Ele tem começo e tem fim. Não vai permanecer, não vai perdurar. Ele vai passar. Nesta hora, meus queridos, o que mais importa é o que de fato nós fizemos com o ensino de Jesus. O que fizemos com as palavras do Senhor Jesus. E como exemplo de firmeza, quero abrir um texto com vocês em Mateus capítulo 7, já estou terminando. Peço que você, por favor, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 7. É um texto muito conhecido, uma passagem que já foi exposta aqui. Muitas vezes eu não vou expor nada além do básico. Versos 24 e 25. Um exemplo da firmeza que o Evangelho nos dá, mas que tem a nossa participação direta nisto. Mateus 7, versos 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Observe bem as adversidades que esta casa sofreu. Chuva, correntezas de rios e ventos. O que isto significa dentro desta parábola? A casa foi atingida em todas as partes externas. Telhado, parede e fundamentos. Isto aqui exemplifica claramente, meus queridos, o que acontece no dia mau. Muitas vezes não é apenas uma área da nossa vida que é atingida. Às vezes são várias áreas da nossa vida num só momento. Da mesma forma como esta casa, nesta parábola, foi atingida por chuva, por ventos, por correntezas de rios. Observe bem, por cima, do lado e por baixo. E a única possibilidade desta casa ter sobrevivido a este ataque está no fato dela estar firmada sobre a rocha. E Jesus nos explica claramente que estar firmado sobre a rocha aqui é guardar as suas palavras, praticar os seus ensinos. Se nós não praticarmos o que Ele nos ensinou, nós não nos guardaremos. Se nós não praticarmos o que Ele nos ensinou, nós não teremos firmeza. Se nós não praticarmos o que Ele nos ensinou, não haverá convicção e certeza da salvação. Por fim, o último texto, e com este eu termino. Primeira carta de Paulo a Timóteo no capítulo 6. E este sim, é um texto que, para mim, transmite a ideia de que de fato, pelo Evangelho, é possível que o nascido de novo tenha plena convicção da sua salvação. Primeira carta de Paulo a Timóteo,
capítulo 6, verso 12. Primeiro Timóteo 6, 12. São duas ordens que o apóstolo Paulo dá a Timóteo. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual você fez boa confissão diante de muitas testemunhas. Observe a natureza de combate sendo descrita pelo apóstolo Paulo. Combata o bom combate da fé. Transmite a ideia literalmente de luta. Mas a parte que quero dar ênfase está aqui, nesta segunda ordem. Tome posse da vida eterna. Aproprie-se da vida eterna. Apodere-se da vida eterna. O que isto significa? Viva com a consciência de que você tem a vida eterna. Viva com a consciência de que isto lhe foi dado por aquele que é a testemunha fiel e verdadeira. Fiel porque cumpre todas as suas promessas. E verdadeira porque não pode mentir. Tome posse, viva consciente desta realidade. Isto aqui, meus amigos, meus irmãos, meus queridos, não é a teologia da confissão positiva. Não é que se eu declarar, eu tenho. Não é se eu profetizar, eu tenho. Não é no sentido de que minhas palavras têm poder. Não, não é esta a ideia. A ideia aqui, meus queridos, é de que eu devo combater o bom combate da fé, consciente de que tenho a vida eterna. A ideia aqui não é a de um soldado que luta sem saber o que tem, que luta sem saber para onde vai, que luta sem saber se alcançará a vitória ou não. A ideia aqui é que deve-se combater o bom combate da fé com profunda convicção, com certeza, com firmeza, de que nada, nenhuma circunstância, ninguém, nenhuma pessoa e nem demônios podem remover de mim aquilo que Jesus pela sua graça me deu. Mas novamente repito, não é possível caminhar convicto da vida eterna, convicto da salvação, em inteira certeza de fé, certo de que de fato eu fui salvo, estou salvo e serei salvo, se eu não guardar as palavras de Jesus. Toda vez que eu peco e permaneço nisso por algum tempo em minha vida, esta certeza é destruída. E eu concluo, meus queridos, relembrando os 3 pontos que quis expor nesta noite. O Evangelho nos dá estabilidade, o Evangelho da paz, o Evangelho da reconciliação nos dá estabilidade. Ele fala exatamente daquilo que eu recebi, daquilo que eu já tenho. Isso me dá equilíbrio. Este mesmo Evangelho da paz me traz a certeza de que Deus me guarda e me responsabiliza de que eu devo me guardar. De certa forma, o Evangelho me livra, me protege. E por fim, o Evangelho da paz me dá firmeza, convicção, certeza. Ninguém tira aquilo que Ele me deu. A ideia que desejei trabalhar é que o Evangelho da paz me protege os pés para uma caminhada segura até o fim da minha jornada. Portanto, como eu disse aos irmãos, e novamente repito, eu não consigo interpretar e entender este componente dessa armadura como equipamento para a propagação do Evangelho. Com isso, não estou desprezando a ordem que Jesus deu de pregarmos o Evangelho. Só não entendo que os calçados que me trazem a proteção do Evangelho da paz fazem referência a evangelismo. Muito pelo contrário, este Evangelho da paz, este Evangelho da reconciliação, ele me protege. A ideia que tentei trabalhar dentro da analogia do soldado é que todo soldado que tiver os pés feridos estará fora da batalha.
Por isso, as sandálias, os calçados, eram tão importantes para um soldado em batalha. Não só para a sua mobilidade até ele chegar ao campo de batalha, mas também para a sua proteção e também para a sua firmeza. Por ora eu concluo este componente desta armadura assim: o Evangelho da paz me dá proteção. Se Deus permitir e nós vivermos, na semana que vem, passarei para o próximo componente desta armadura, o escudo da fé. Vamos nos colocar de pé?